Sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje, no Expondo as Escrituras, estarei falando sobre o Salmo de número 23. Quem não conhece o Salmo 23? Um salmo muito conhecido, mas que tem lições preciosas para as nossas vidas. E eu vou estar abordando o Salmo 23 a partir do tema O Cuidado do Senhor. Como é bom desfrutarmos do cuidado do Senhor. O salmista Davi, ele desfrutava desse cuidado, pois ele confiava no Senhor, ele dependia do Senhor, ele tinha satisfação completa em estar servindo ao Senhor. E isso é motivo de muita alegria para o salmista e deve ser também motivo de muita alegria para nós. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu te dou graça por estar aqui em mais um Expondo as Escrituras. Que o Senhor possa me ajudar, ilumina minha mente, Senhor, para que eu possa ensinar a Tua palavra, explicar a Tua palavra e, ao mesmo tempo, ilumina a mente de quem está assistindo para que possa entender a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer a você que aqui no meu canal, no link, na descrição desse vídeo, tem um link aí com a playlist do Expondo as Escrituras, tanto na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, como também no livro de Salmos. Já falei do Salmo 1, Salmo 128, Salmo 27, o que fazer no dia da adversidade. Se você ainda não assistiu algumas dessas mensagens, assista, vai ser muito bom para a sua edificação. Também envie para alguém que você conhece, pois eu tenho certeza que vai edificar vidas. Nesse momento, vamos meditar na palavra de Deus lendo o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É assim que o salmista se comporta e é assim que ele fala em relação ao Senhor. Aqui nós temos uma comparação. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim nós, como igreja, experimentamos o cuidado do Senhor. Então, o Davi, ele vai fazer esse salmo como uma comparação. Afinal de contas, Davi foi pastor. Não sabemos em que momento da sua vida Davi escreveu isso, se ele ainda era pastor, ainda quando escreveu, se ele já era rei, lembrando dos seus momentos de pastor, mas o que nós sabemos é que Davi teve a experiência de ser um pastor. E Davi sabia muito bem como se conduzir como pastor e o que as ovelhas precisavam do pastor. Então ele sabia que havia uma relação entre a ovelha e o pastor. Era impossível que o pastor ele não estivesse ali para atender às necessidades das ovelhas. Caso contrário, elas estariam perdidas. Então Davi, ele vê o Senhor como seu pastor. E isso é importante. O versículo 1, como eu li aqui para vocês, o Senhor é o meu pastor. Ele afirma o seguinte, o Senhor é o meu pastor. E ele para aqui, porque temos um ponto e vírgula. Você vai ver bem que ele não dá prosseguimento dizendo, e nada me faltará. Isso não tem. Nas traduções, a palavra e não tem. Então o Senhor é o meu pastor. É uma afirmação. Nada me faltará. Então, quando Davi diz aqui, o Senhor é o meu pastor, vamos ter uma ideia aqui do que Davi está querendo nos passar. Davi expressa seu relacionamento com o Senhor, pois ele diz, o Senhor é o meu pastor. E como consequência disso, ele pode dizer, nada me faltará. Ou seja, ele confia,
ele depende, ele está saciado em ter o Senhor como seu pastor. Numa tradução livre, eu poderia dizer da seguinte forma, vou voltar a tela para você. O Senhor é o meu pastor, por isso não tenho falta de nada. O que isso quer dizer? Davi tem o Senhor como seu tudo, o seu bem mais precioso. Então Davi sabe o seguinte, se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque eu já tenho tudo. O Senhor é tudo o que eu preciso. Deus é tudo o que eu necessito. Porque quando eu estou relacionado com Deus, eu posso desfrutar do seu cuidado. O Salmo 91 nos traz uma ideia muito parecida no versículo 1, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí o versículo 2, o salmista faz uma afirmação parecida com a do que Davi fez. Ele diz, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então o salmista sabe que por estar escondido no esconderijo do Altíssimo, por ter relacionamento com Deus, por habitar no esconderijo do Altíssimo, ele está ali amparado por Deus e ele pode afirmar, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Uma ideia parecida nós temos aqui no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu tudo. Por isso, não tenho falta de nada. E aí agora o salmista, ele vai para o versículo de número 2 e ele vai continuar descrevendo algo. Mas ele ainda diz o seguinte, Davi, ele experimenta, preste atenção nisso, Davi experimenta o cuidado do Senhor. Que cuidado é esse? É o cuidado baseado na aliança de Deus. Deus havia dito que aqueles que lhe obedecessem, aqueles que o honrassem, aqueles que fossem submissos a ele estaria amparado por sua aliança. Ele fez uma aliança com seu povo. E Davi está desfrutando disso. Davi está desfrutando dessa aliança. Existem muitas bênçãos no qual Deus prometeu para o seu povo, o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele promete várias bênçãos que eram decorrentes de uma vida de obediência. Quando chega no versículo de número 2, Davi vai descrever o cuidado do Senhor para com aqueles que têm relacionamento com ele. Como Davi expressa de forma muito clara, o Senhor é o meu pastor, ele está desfrutando das bênçãos desse relacionamento com Deus. Agora no versículo 2, ele vai dizer, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então ele tem duas sentenças aqui. Deitar-me faz em verdes pastos. E depois ele vai dizer, guia-me mansamente às águas tranquilas. A partir de agora, Davi ele vai expressar Deus suprindo a necessidade do seu povo. Porque a partir do versículo 2, ele diz, deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele continua em base de comparação, dizendo assim, assim como o pastor supre a necessidade das ovelhas, assim o Senhor supre as minhas necessidades, ou supre as necessidades do seu povo. É interessante mostrar aqui que Davi vai falar, em primeiro lugar, nesse versículo, das necessidades físicas das ovelhas, tá? E no segundo versículo, que é o versículo 3, no próximo versículo, ele vai mostrar sobre necessidades espirituais, que ele está fazendo um paralelo com ele, com o povo de Deus, né? Essa necessidade as ovelhas não têm, mas como ele usa aqui uma linguagem poética, Davi usando da linguagem poética, ele tem momentos que está falando das ovelhas, tá? Usando a necessidade das ovelhas, mas ele está transferindo aquilo para ele ou para o seu povo. Então ele pode dizer, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós vemos aqui que tem a palavra deitar, que nos remete a uma questão aqui de repouso.
Tem também sobre verdes pastos. Está falando sobre o quê? Alimento. Está falando também de guiar-me às águas tranquilas. Então Davi fala de algumas coisas aqui. Ele fala da necessidade que a ovelha tem de ser alimentada, de repousar, de ter sua sede saciada em águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha, ela não pode tomar água em lugar de águas corredeiras, ou seja, em lugares de água de correnteza, não pode, porque se ela for para um lugar de correnteza, ela é levada junto com as águas. Então o pastor, para matar a sede do rebanho, das ovelhas, ele precisa levar as ovelhas para um lugar tranquilo, águas tranquilas, por isso que ele usa esse termo, águas tranquilas. E ele também fala de quê? Ele fala de descanso. Ele trata aqui do descanso, da necessidade da ovelha descansar. Aí isso me faz lembrar algumas coisas que eu quero aqui colocar para vocês, lembrar com vocês, que é o seguinte, preste atenção, eu tenho aqui a necessidade de mostrar para vocês algo bem interessante. Nós, como ovelhas do Senhor, não podemos, em momento nenhum, eu vou trocar aqui para vocês, colocar aqui para vocês Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 em diante, e mostrar para vocês o seguinte, Davi não está fazendo um comparativo, mostrando nós como ovelhas de Cristo, do Senhor, e nós, igreja, não somos ovelhas de Cristo? Então veja bem, ele diz que o Senhor é o pastor, nada faltará, deitar-me faz em verdes pasto, mostrando qual é a necessidade das ovelhas. As ovelhas precisam de alimento, de repouso, precisam da sede ser saciada, precisam de descanso. Porém, nós, como seres humanos, precisamos também que sejam supridas nossas necessidades. E o Senhor é o nosso pastor. Então veja bem o que diz aqui em Mateus 6, do 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Ele diz que Deus mata a fome das ovelhas, o pastor mata a fome das ovelhas, mata a sede das ovelhas. Aqui está dito, não andeis ansioso quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. Aí Jesus vai fazer uma comparação. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, ou seja, elas não plantam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiro, nem armazenam o que colheram em celeiro. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está mostrando aqui? Que nós estamos tratando do cuidado do Senhor para com o seu povo. É essa a temática do Salmo 23. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim o Senhor cuida do seu povo. Então o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, ou seja, eles não têm reserva. Eles se alimentam todo dia, começando do zero. Eles não têm como estocar, eles não têm como guardar. Mas Deus, através do seu cuidado, supre a necessidade dos pássaros. Agora Jesus diz, vocês não têm mais valor do que os pássaros? Então é uma palavra para nos trazer a reflexão. Se Deus cuida dos pássaros toda manhã quando eles levantam, maneira de falar, né? Amanhece o dia e Deus tem o alimento para que eles venham se saciar, por que nós vamos nos preocupar dessa forma em deixar com que a nossa vida viva em cima de ansiedade? Porque o que é ansiedade? É excesso de futuro. É pensar o que vai ser amanhã, como vai ser semana que vem, como vai ser mês que vem. Não há nenhum problema de planejar. Mas nós temos que confiar no cuidado de Deus. Afinal de contas, nós somos povo de Deus. Aí das ovelhas, se não tivessem ali, o pastor para lhes auxiliar, elas são totalmente dependentes do pastor. Assim deve ser. Nós devemos ser assim também, totalmente dependente do cuidado de Deus. Aí o próprio Jesus vai continuar dizendo, preste atenção, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou com todas as suas ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura? Ele faz outra comparação.
Você pode mudar a sua estrutura, o seu tamanho? Não. Aí ele continua dizendo, e quanto ao vestiário? Por que andeis solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. Jesus aqui não está dizendo que nós não temos necessidade de trabalhar. Afinal de contas, trabalhar é uma ordenança lá do início do Jardim do Éden. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo que mesmo os lírios não trabalhando, eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam. Ou seja, eles não têm nenhuma atividade. Podemos usar o fiar como costurar, né? Se preparar ali. E ele vai dizer no 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, o rei que teve mais glória, o rei que teve maior riqueza, o rei que teve maior sabedoria, ele diz, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ou seja, Deus cuida dos pássaros. Deus cuida dos lírios. E por que não cuidaria de mim e de você? Está parado para pensar? Está refletindo nisso? Eu estou refletindo nisso? Você está refletindo nisso? Deus cuida, o Senhor cuida. Aí ele no 30 diz, pois se Deus assim veste a erva do campo, vestir, ornamenta ela, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ou seja, não existe mais, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O que Jesus está mostrando aqui? Ansiedade é excesso de futuro e vem, é claro que nós não estamos tratando aqui da ansiedade como uma patologia, como uma enfermidade. Nós estamos tratando a ansiedade nesse momento aqui como algo causado pela falta de fé, pela falta de confiança em Deus. Então Cristo está dizendo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus está dizendo, vocês têm pouca fé. Porque se vocês tivessem confiança no Senhor, vocês não andariam ansiosos. Então, por que eu estou trazendo essa referência bíblica aqui em contato com a palavra do Salmo 23? Para mostrar que Deus supre as nossas necessidades. Comida, bebida, vestimenta, necessidades básicas. E ele continua falando no versículo de número 30. Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, os não cristãos, os que não são igreja. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe? Sabe. Conhece? Conhece. O Salmo de número 139 diz que antes que houvesse uma palavra na boca do salmista, o Senhor já sabia o que ele iria falar. Então Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe quando você precisa de vestimenta, ele sabe quando você precisa de alimento, ele sabe quando você precisa de uma outra coisa, pagar um aluguel, fazer uma outra coisa. Se você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, obedecendo a Deus, fazendo a sua parte dentro da criação, ou seja, você tem um trabalho, de repente ficou desempregado, não sei, mas eu quero dizer a você nesta mensagem que o Senhor cuida do seu povo. Lembre-se disso, é a palavra dele que está dizendo. Então ele diz, de certo vosso Pai sabe de certo vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus, inclusive, aqui nesse momento, ele está falando com os judeus. A igreja veio ali, ele está estabelecendo a igreja. Ela vai ser inaugurada ali formalmente em Atos, mas ele está chamando eles para o arrependimento. Mas ele fala de judeus para chamados ao arrependimento, em comparação aos gentios que não têm Cristo, que se preocupam com isso. Quem deve se preocupar com isso, ou quem pode se preocupar com isso, é aquele que não confia em Deus. Aí ele termina o texto dizendo, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se empenhar em buscar ao Senhor e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viva uma vida justa. Viva de acordo com o padrão do reino. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, ou seja, basta a cada dia o seu acontecimento, o que temos que enfrentar. Então, eu trouxe aqui para vocês, em Mateus 6, 25 a 33, para demonstrar a necessidade que nós temos de confiar no Senhor. Porque Ele cuida. Ele cuida do pássaro. Ele cuida do lírio do campo, da erva do campo. Por que Ele não cuidaria de mim e de você, que servimos ao Senhor? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Na palavra do Senhor, versículo de número 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas por amor, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então vamos entender o seguinte. Primeiro ele fala das necessidades físicas, necessidade do corpo, comida, bebida, vestimento. Agora ele vai falar de necessidades da alma. E interessante que primeiro ele usa para ilustrar o cuidado que o pastor tem com as ovelhas, a nível de alimentar a ovelha, a nível de dar repouso para a ovelha, a nível de matar a sede da ovelha. Mas agora ele vai falar com uma linguagem que vai nos remeter à necessidade da alma. Pois ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Quando Davi fala, no versículo acima, inclusive, de deitar-me faz em verdes pastos, e ele fala de levar as águas tranquilas, isso nos traz a lembrança de Jesus sendo o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. E Jesus, ele afirmou categoricamente que ele é o pão da vida. E ele é água viva. E ele diz, inclusive, que aquele que comer daquele pão não teria mais fome e nem teria sede. Aonde está escrito isso, pastor Mário Luna? Eu vou mostrar para você. João, capítulo de número 6. Eu vou botar na tela aqui para você. Versículo de número 33 e o versículo de número 35 diz o seguinte, preste atenção. 33 e 35 diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é esse pão de Deus? Jesus. Versículo 34 e 35, podemos usar o 34 também. Disse-lhe, pois, o Senhor: dai-nos sempre desse pão. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando nós vamos para João 7,37, no último dia da festa, Jesus exclamou: quem tem sede, venha e beba. E também em João, capítulo de número 4, versículo de número 14, vejamos bem o que o Senhor diz aqui. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está mostrando aqui, demonstrando aqui, que aquele que o procura, aquele que o serve, aquele que vive para lhe obedecer, ele tem a sua alma saciada, ele tem a sua alma satisfeita, como está aqui escrito: refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Então, e no versículo 2 também: deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquila. Refrigerar a alma, inclusive, aqui quando ele diz assim, ó, refrigera minha alma, isso nos dá a ideia do Senhor renovar as nossas forças. Isaías, capítulo de número 40, eu estou mostrando alguns textos para provar, biblicamente, que o Senhor cuida. Ele cuida, ele supre as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades espirituais. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31, diz o seguinte, preste atenção: mas os que esperam no Senhor renovarão o quê?
as suas forças. E subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando nós esperamos em Deus, a nossa força é renovada. Quando nós confiamos no cuidado de Deus, a nossa força é renovada. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as nossas forças são renovadas. Nós experimentamos o refrigério de Deus sobre a nossa vida. Outro texto que mostra claramente a necessidade de buscarmos ali a força no Senhor, porque refrigerar a nossa alma tem a ver com renovar as nossas forças, é Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, que é muito conhecido, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando o salmista, ele fala de refrigerar a alma, ele está falando de Deus renovar as suas forças. E nós aprendemos duas coisas aqui, aonde Deus renova nossas forças. Primeiro, devemos esperar no Senhor. Segundo, devemos buscar no Senhor a nossa força. Então, precisa do relacionamento que o Salmo 23 vai mostrar entre a ovelha e o pastor. A ovelha e o pastor, há uma dependência da ovelha para com o pastor. A ovelha animal, há uma dependência da ovelha, povo de Deus, com o pastor, Jesus Cristo. É preciso haver um relacionamento. Se não houver um relacionamento, nós não vamos desfrutar da nossa alma estar refrigerada. E aí, ele continua aqui ainda, veja bem, ele continua ainda dizendo aqui, ó, refrigera minha alma, guia-me, tem duas sentenças aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Que tem algo interessante. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, do seu nome. Quem é o nosso caminho? Ele está falando de vereda, a vereda fala de caminho. O nosso caminho é Jesus. Jesus, em João 14,6, ele disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, quem é o nosso caminho? Jesus. Jesus nos imputou a sua justiça e removeu de nós os nossos pecados. Todo aquele que crê em Jesus tem seus pecados removidos, perdoados. Há um pagamento que foi realizado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus? Se não aceitou, Jesus Cristo quer salvar a sua vida para você desfrutar do cuidado dele e ao mesmo tempo ter direito de vida eterna, que é a herança que ele nos preparou. Então, quando diz para poder que o Senhor guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, que coisa linda! Ele leva o nosso pecado e imputa sobre nós a sua justiça. O Senhor, durante toda a revelação no Antigo Testamento, ele vai se apresentando de várias formas, e aí você vê o Senhor, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, e nós temos aí visto a forma dele se apresentar. E aqui o salmista, ele diz assim, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando fala de amor ao seu nome, está se remetendo às promessas, porque o nome de Deus está ligado a quem ele é. O meu nome, ele vai precisar refletir quem eu sou, porque quando alguém falar assim, você conhece o pastor Mário Luna? Quando falar Mário Luna, a pessoa que está ouvindo aquilo vai se remeter ao quê? Ao nome, se referindo a quem eu sou. E alguém pode dizer, pastor Mário Luna? Pastor Mário Luna é uma bênção, pastor Mário Luna é um homem de Deus. De repente alguém pode dizer, pastor Mário Luna? Pastor Mário Luna é um cristão que não tem compromisso, pastor Mário Luna é um cristão que passa, tira proveito dos outros, é um cristão que engana os outros. O pastor Mário Luna não tem nada de Deus. Tá entendendo? Então, o nosso nome está ligado a quem somos. Então ele diz assim, por amor
do seu nome. O nome de Deus fala do caráter de Deus, fala de quem Deus é. E eu quero falar para você o seguinte: o nome que está sobre todos os nomes chama-se Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Então é por amor do nome de Jesus que eu e você fomos salvos. Tivemos os nossos pecados perdoados. É por causa do nome de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nunca se esqueça disso. Versículo de número 4. Nós mostramos aqui sobre a confiança de Davi, sobre a dependência de Davi, sobre o relacionamento de Davi no versículo 1, sobre o Senhor cuidando das necessidades do seu povo, suprindo necessidades físicas e necessidades emocionais e espirituais, no versículo 2 e 3. Agora, no versículo 4, nós vamos ler aqui que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O versículo 4 nos remete à proteção de Deus. Davi fala da proteção de Deus e, ao mesmo tempo, fala da sua confiança no cuidado do Senhor. Você quer desfrutar do cuidado do Senhor? Então você tem que confiar nele. Você tem que realmente saber quem Deus é. Davi sabia quem era o Senhor. Tanto é que ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele diz assim. Então, nós precisamos saber, de fato, quem é o Senhor. Davi tem em mente, ele sabe quem é o Senhor. E ele continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Muitas explicações têm sido dadas em relação ao que seria o vale da sombra da morte. O que Davi estava pensando quando ele escreve assim: ainda que eu andasse? É uma hipótese, pelo vale da sombra da morte. No que Davi estava pensando? Nós não sabemos. Nós não temos ideia. Nós não temos a noção do que estava na mente de Davi. Mas o que eu posso dizer aqui era uma situação de total perigo. Era uma situação que ele precisaria de socorro, pois ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Envolvia uma situação no qual ninguém poderia livrar, mas ele está ali sabendo de algo. Então ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando fala de vale da sombra da morte, eu tenho que me remeter à nossa situação antes de Jesus. Porque todos nós estávamos condenados. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estávamos perdidos. Quer um vale da sombra da morte pior do que esse? Porque por mais que você pense no vale da sombra da morte como uma enfermidade, como a perda de uma pessoa, de um ente querido, como a perda de um casamento, a perda de um bem financeiro, um filho que está na vida errada, por mais que você pense nisso como vale da sombra da morte, ainda há algo mais profundo nesse vale, que era a nossa condenação. Seria o vale da sombra da morte, ou seja, não havia solução. Não havia maneira, não havia como se livrar disso dentro desse vale. Mas uma coisa eu posso dizer para você, Davi diz assim, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos livrar do vale da sombra da morte. Jesus venceu os nossos inimigos que nós não poderíamos vencer. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele venceu o diabo. Ele venceu todos os inimigos que para nós poderia simbolizar o vale da sombra da morte. Mas nós não tememos mal algum,
porque agora o Senhor Jesus, eis que estarei convosco todos os dias. O bom pastor está comigo, o bom pastor está com você. Eis que estarei convosco todos os dias, através do seu Espírito, até a consumação dos séculos. E ele diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi se remete ali a duas ferramentas do pastor, no qual ele usa no seu trabalho para defender as ovelhas, para enxotar os animais ferozes. Então, assim também, o Senhor nos protege também, cuida de nós, nos livra daquilo que jamais poderíamos vencer, a morte, o inferno, o diabo, não poderíamos vencer, e o pecado, não teríamos como vencer, mas o bom pastor, aquele que cuida da nossa vida, ele traz para nós livramento, ele traz para nós consolo. E agora, o salmista, ele vai passar para o versículo de número 5, e no versículo 5, nós vamos observar que ele vai apresentar, nesse caso, ele vai apresentar um cenário aqui que vai mostrar sobre a hospitalidade de Deus. Ou seja, ele muda aqui a fala, e nós vamos entender isso aqui, ó. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha o que Davi vai demonstrar aqui pra gente. Sai do cenário do pastor com a ovelha e entra no cenário do anfitrião com o hóspede. Mas o tema, o cuidado do Senhor, continua valendo. Ele continua falando do cuidado do Senhor. Mas agora ele muda o cenário. Lá dos pastos, aonde o pastor está junto com as ovelhas, o aprisco, e ele traz o cenário agora para dentro de uma casa, para dentro de uma residência, aonde ele vai dizer, ou até mesmo para a presença no templo, aonde ele vai dizer o seguinte: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que Davi quer dizer aqui? Davi está experimentando o cuidado de Deus, com certeza. E o que ele tem em mente aqui? A ideia de Davi estar em uma mesa preparada pelo Senhor e estar diante de seus inimigos nos remete à ideia de que Davi desfruta. Preste atenção nisso aqui. Davi está desfrutando por ter o Senhor como seu pastor. E os seus inimigos teriam que reconhecer, teriam que ver, teriam que testemunhar o que o Senhor é capaz de fazer por aqueles que confiam nele e dependem dele. Parou para pensar nisso aqui? Olha o que o texto diz. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão vendo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cálice transbordante, cabeça ungida com óleo, nos remete a uma linguagem figurada que está demonstrando como Davi se sente por ter relacionamento com Deus. Ele se sente um hóspede, muito bem cuidado. Ele se sente honrado por participar da comunhão com o Senhor. Ei, alegra o teu coração. Eu posso participar da comunhão com o nosso Deus, com o nosso pastor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se sente honrado por participar dessa comunhão e ele se sente alegre. O óleo nos remete à alegria também, o cálice transbordante. Ele vai falar das bênçãos de Deus. Ele sente-se alegre, ele se sente abençoado. Nós, como cristãos, devemos nos sentir da mesma forma por tudo que Jesus conquistou na cruz, que nos deu direito, principalmente, o mais importante, a vida eterna. Efésios 1:3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Desfrute das bênçãos de Deus, principalmente as bênçãos espirituais, pois fomos mudados de posição. Antes éramos condenados
agora somos pecadores arrependidos com direito à vida eterna. E agora o salmista vai encerrar o salmo com o versículo 6, onde ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na Almeida Revista Atualizada diz que e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que ideia Davi está tendo aqui? Davi aqui reafirma sua confiança no cuidado do Senhor, ao ponto de querer viver esse relacionamento todos os dias de sua vida na terra. No Antigo Testamento, a ideia de vida eterna ainda estava em desenvolvimento. Não havia uma clareza sobre a vida eterna. Então Davi está falando do momento, do aqui, do agora. É claro que muitos escritores do Antigo Testamento falavam sobre algo do Senhor se levantar depois da partida. Tudo isso era dito. Mas aqui Davi está falando de algo que nos remete. Eu quero andar todos os dias da minha vida nessa terra ao lado do Senhor. Eu quero desfrutar da comunhão do Senhor, eu quero estar ao lado, assim como a ovelha precisa andar, é uma forma de falar, durante toda a sua vida, ao lado do pastor, para poder ser suprida as suas necessidades, para poder ser livre dos perigos. Assim eu e você, somente ao lado do bom pastor, Jesus Cristo, temos segurança. E Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando chega no Novo Testamento, nós temos uma ideia muito clara e sabemos que todos aqueles que permanecerem ou perseverarem até o fim receberão a vida eterna. E terão, por causa da vida eterna, que a vida eterna nada mais é do que comunhão eterna com Deus. Comunhão eterna com Deus. Comunhão eterna com Deus. E aí Davi expressa: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi, ele experimenta o cuidado do Senhor. E aí ele expressa, porque esse cuidado de Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos o bom pastor que morreu e ressuscitou para nos dar direito à vida eterna. E aí, eu e você podemos afirmar o seguinte nesse momento: Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Ou Jesus é o meu pastor, por isso não tenho falta de nada. E como é que eu posso terminar esse salmo falando do cuidado do Senhor para com seu povo? Eu posso terminar da seguinte forma: nada me faltará nos remete a nada faltará em relação a termos relacionamento com Deus, porque Jesus veio para que eu e você tenhamos relacionamento com Deus Pai, temos relacionamento com Deus Filho, temos relacionamento com Deus Espírito Santo. Não nos faltará o cuidado das necessidades físicas, emocionais e espirituais. Não nos faltará proteção e comunhão. O que nos resta é afirmar o que Davi expressou: quero estar na presença do Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Você quer estar? Eu quero estar. Não recebeu Jesus como Senhor na sua vida? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador para que você possa ter direito à vida eterna. E você que participou desse Expondo as Escrituras, não deixe de dar um like no vídeo, compartilhar na sua rede social, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, aplica as verdades da Tua palavra no meu e no coração de cada um que assistiu esta
nesta mensagem do Expondo as Escrituras, eu te peço que o Senhor nos ajude a confiar no teu cuidado, a ser dependente do teu cuidado, a nos sentir satisfeitos pelo teu cuidado. Se temos o Senhor, não temos falta de nada. O Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida dos lírios. Por que não cuidaria de nós, Senhor? Eu creio que a tua palavra é verdadeira, que a tua palavra é fiel, que a tua palavra não cai por terra. Então, Senhor, permita-nos desfrutar do teu cuidado a cada dia, a cada momento da nossa vida, até partirmos desta vida e recebermos naquele grande dia a vida eterna, a coroa da justiça, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que não venhamos fraquejar, que não venhamos desistir, que não venhamos nos prostrar, que não venhamos abandonar a vocação que o Senhor nos chamou por causa do sofrimento, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volto a dizer a você, aqui tem o Expondo as Escrituras, a playlist com todos eles, com todas as mensagens, e também tem a EBD comentada online. Não deixe de assistir e se inscreva no canal. Que Deus nos abençoe e até o próximo Expondo as Escrituras.